Coração acelerado, ansiedade, tensão. Todo mundo conhece esses sinais clássicos do estresse. Mas e se os maiores perigos dele não forem exatamente o que a gente sente, e sim as decisões que tomamos sem nem perceber? Hoje a gente vai puxar a cortina e descobrir como o estresse age nos bastidores, moldando nossos hábitos no dia a dia. Vamos lá! Sabe aquela pergunta, mas estresse não é só coisa da cabeça? Então, a verdade é que ele começa na mente sim, mas ele libera uma onda química poderosíssima pelo corpo inteiro. E é essa química que acaba nos levando a tomar certas atitudes, como a gente vai ver agora. E aqui está o pulo do gato. As sensações físicas do estresse, tipo o coração batendo forte, são um alarme de incêndio, é o aviso. Mas os efeitos indiretos, comer aquele doce a mais, pular a academia, esse é o fogo lento que causa o dano de verdade. São essas pequenas decisões, tomadas quase no piloto automático, que mostram o verdadeiro poder oculto do estresse. Ok, mas qual é a força invisível que nos empurra para esses comportamentos? Olha, não é uma falha de caráter, muito menos falta de força de vontade. A resposta está na nossa própria bioquímica. Vamos conhecer o responsável químico por trás de tudo isso? O que faz alguém escolher o chocolate em vez da corrida quando a pressão aumenta? O que acontece ali dentro é uma verdadeira cascata bioquímica, um comando que sai do cérebro e percorre o corpo todo, exigindo uma solução rápida, para ontem. E o grande protagonista dessa história toda se chama cortisol. Ele é basicamente o gerente de crise do corpo. A função dele é nos dar uma injeção de energia, na forma de açúcar no sangue, para a gente poder lutar ou fugir. O problema é que, no mundo de hoje, não tem um tigre para enfrentar, então toda essa energia extra acaba procurando uma recompensa imediata e, geralmente, essa recompensa está na cozinha. O processo é quase um roteiro pré-programado. Acontece um gatilho de estresse. Isso ativa o eixo HPA no cérebro, que é o centro de comando, e ele age como um interruptor, liberando o cortisol. Com o sistema inundado por esse hormônio, o cérebro emite uma ordem urgente. Preciso de energia e conforto, e preciso agora. E no nosso ambiente, a resposta mais fácil para essa ordem é quase sempre a comida. Essa busca sem parar por recompensa acaba desequilibrando 3 pilares fundamentais da nossa saúde. Vamos analisar agora como essa tríade de hábitos, o que comemos, como nos movemos e como dormimos, é a primeira a ser abalada pelo estresse crônico. E vamos começar pelo efeito mais famoso, a fome de estresse. Aquela vontade que parece incontrolável de atacar a geladeira depois de um dia difícil não é falta de disciplina, não. É o cérebro, sob o comando do cortisol, buscando ativamente uma fonte rápida de prazer e energia. E a ciência confirma, sob estresse, as pessoas não só comem mais, elas escolhem pior. A ligação é direta. Quanto mais cortisol uma pessoa libera em resposta ao estresse, maior a probabilidade dela ir atrás de alimentos não saudáveis. Isso cria uma linha direta e bem preocupante entre os níveis de estresse crônico e o ganho de peso. Agora vamos para a segunda parte da tríade. O curioso é que o mesmo impulso do estresse que nos empurra para a comida também nos puxa para longe da atividade física. Ele nos afasta da energia dos exercícios e nos joga direto na inércia do sofá. 168. Este não é só um número. É o peso de 168 estudos científicos diferentes que chegaram à mesmíssima conclusão. O estresse é um poderoso freio para a atividade física. Quanto mais estresse, menos movimento. É uma constante biológica. A relação é clara como água, né? Quando o nível de estresse sobe, o nível de atividade despenca. Agora, combina isso com o desejo por alimentos calóricos que a gente já viu. O resultado é uma tempestade perfeita, uma combinação que impacta negativamente a nossa saúde a longo prazo. E chegamos à terceira e última peça do quebra-cabeça, o sono. Aquela imagem clássica de alguém de olhos abertos na cama com a mente a mil não é só um clichê de filme, é uma realidade biológica para milhões de pessoas que vivem sob estresse. O estresse sabota o nosso sono de todas as formas possíveis. Dificulta pegar no sono, fragmenta o descanso e diminui a qualidade dele. Mas o pior é o que vem depois. Uma noite mal dormida aumenta o estresse no dia seguinte, que por sua vez piora o sono da próxima noite. É um ciclo vicioso perigoso que, com o tempo, abre as portas para problemas de saúde crônicos. Mas a história não acaba com esses 3 pilares. Pense neles como as primeiras peças de um grande dominó. Uma vez que elas caem, elas iniciam uma reação em cadeia que pode derrubar muitas outras áreas da nossa saúde e bem-estar. Essa cascata de comportamentos se manifesta de várias formas.
Um risco maior de abuso de substâncias, tendência ao isolamento social, esquecimento de tomar medicamentos essenciais e até mesmo o ato de evitar consultas médicas. Cada peça que cai agrava o problema, mostrando como o estresse pode, silenciosamente, desmantelar nossa saúde por completo. Depois de ver tudo isso, a situação pode parecer um pouco desanimadora, mas não precisa ser assim. Entender a biologia por trás desses comportamentos é, na verdade, uma ferramenta muito poderosa. E aqui está a mensagem mais importante de todas. Se uma pessoa luta para manter hábitos saudáveis quando está sob pressão, o problema não é falta de força de vontade, é biologia. É uma resposta programada no nosso DNA. Entender isso é libertador. Tira o peso da culpa dos ombros e o substitui por uma ferramenta poderosa, a estratégia. E aqui está a boa notícia. Quando a gente entende o mecanismo, a gente pode hackear o sistema. Em vez de lutar uma batalha perdida contra a vontade de comer um doce, podemos aprender a desarmar o gatilho do estresse antes que ele dispare. O foco muda de resistir às consequências para gerenciar a causa. E assim, a gente chega ao final com uma escolha. Agora que conhecemos o roteiro biológico que o estresse tenta nos impor, comer mal, se mover menos, dormir pior, a pergunta é: como podemos reescrever o nosso final? O conhecimento do que acontece nos bastidores nos dá a caneta. Cabe a cada um começar um novo capítulo.